vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te contar como eu tirei o meu visto de turista americano. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Amanhã tem vídeo novo, depois de amanhã tem vídeo novo e tá rolando vários vídeos legais por aqui. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e vamos ao assunto do vídeo. Pra quem não sabe, pra quem é novo por aqui, eu fui au pair. Fiz um intercâmbio de babá nos Estados Unidos durante 18 meses e foi uma experiência incrível. Tenho vários vídeos falando sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada. E por eu ter feito o au pair, muita gente achava que mesmo voltando pro Brasil eu ainda poderia entrar nos Estados Unidos, já que eu morei por tanto tempo e tal, mas não. O au pair, ele tem o visto tem uma validade, né? Ele expira depois de tal dia. Então quando a gente vai ser au pair, o mínimo pra você ficar como au pair é 1 ano. Então você vai já com um visto de 1 ano dentro do programa, cumprindo as regras e tal. Se você abandona o programa, automaticamente seu visto é negado, vencido, assim, fica tipo sem validade na hora. Então se você fizer todo o seu intercâmbio e tal, você tem aquele visto de 1 ano, que é o que eu tive. Depois eu estendi por mais 6 meses, então eu tive um visto ao total de au pair de 1 ano e 6 meses. Voltei pro Brasil em dezembro de 2015 e agora estamos em julho de 2017, então faz 1 ano e meio que eu voltei do meu au pair. O que eu levei em consideração na hora de pensar em qual é o melhor momento pra pedir o meu visto de turista? Você tendo feito au pair ou não, isso, sei lá, pode ser só o seu primeiro visto como turista nos Estados Unidos e tal, mas pra mim, diante dessa minha situação de já ter morado um tempo fora, eu acreditava muito que as pessoas iam pensar, meu, ela voltou, por que ela já quer voltar lá pros Estados Unidos, sabe? Ela acabou de voltar de lá, ou então, ela deve ter contato suficiente pra, sei lá, ficar ilegal, ou coisa do tipo. Coisa que, tipo, nunca passou pela minha cabeça de ficar ilegal, até enquanto eu morava lá, tive amigas que ficaram e continuam lá, mas eu nunca tive essa vontade de ficar ilegal no país, ou de morar lá pra sempre, até porque eu quero conhecer o mundo inteiro, não ficar parada num lugar só. Então aí eu pensei, vou deixar passar um pouco, vou, sei lá, tentar isso no ano que vem. Pensei comigo ano passado, né, em 2016. Vou tentar isso só ano que vem pra, sei lá, dar um tempo, assim, eles acharem que eu não tô voltando, querendo voltar pra ficar, ou coisa do tipo. Até porque eu não tinha nenhuma viagem marcada, não tava com uma grana, nem tinha, sei lá, uma estabilidade forte aqui no Brasil. E aí, no meio do ano passado, eu acabei criando a minha empresa, o Cabide Colorido, ele é uma MEI, e isso me ajudou bastante nesse lance de depois, mais pra frente, eu vou falar pra vocês dos documentos que precisa, e é muito lance também de coisas que comprovem que você fique no Brasil. Então eu esperei eu ter essas comprovações e eu ter essas coisas que me prendam aqui, pra caso isso fosse necessário de ser falado na hora, eu ter como me defender. E aí então eu esperei esse 1 ano e meio e fiz agora porque justamente estou me formando agora, em agosto é minha formatura, e eu não ia ter mais essa coisa que me prendesse, tipo, eu não ia ter mais essa ligação de estudo no Brasil, caso eu tentasse, sei lá, no ano que vem, porque eu já estaria formada, já teria, sei lá, tenho minha própria empresa que eu posso trabalhar de qualquer lugar, então eu acho que ficaria bem mais difícil na minha cabecinha, né, pra conseguir o visto. Então eu pensei, essa é a hora, eu tenho que tentar agora, já que é o último semestre da faculdade, vamos tentar, o que for pra ser, vai ser. E felizmente deu certo, meu visto foi aprovado, por isso que eu tô contando isso tudo pra vocês. E eu fiz o visto pra quê? Primeiramente porque eu acho que a gente nunca sabe quando as oportunidades aparecem e, tipo, às vezes você tem que agarrar as oportunidades muito rápido, e se eu não tivesse esse visto, deixaria algumas coisas passar. Outra coisa também é que eu e a Bruna, a gente sempre teve a vontade de voltar à Califórnia, voltar aos lugares que a gente conheceu juntas lá nos Estados Unidos, da primeira vez que a gente se conheceu. Se você não sabe nada sobre a nossa história, como que a gente se conheceu, que o nosso primeiro beijo foi na Califórnia, tem um vídeo aqui explicando tudinho e falando um pouquinho da nossa história, e a gente tem muita vontade de fazer esse roteiro de novo. Então ela já tem o visto de turista, já foi me ver nos Estados Unidos e tal, e eu precisava tirar o meu. E aí foi por esse motivo que eu escolhi tirar o visto.
Mas como funciona, né? O visto tem que ser tirado no consulado americano. Eu sei que tem várias capitais pelo país. Aqui embaixo eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada, clicar aí onde que é a capital mais próxima de você. Pra mim era mais cômodo, mais fácil vir aqui em São Paulo. Todo mundo fala que em São Paulo é onde mais nega visto, Rio de Janeiro é mais de boa. Isso é muito relativo, tipo... pelo que eu andei conversando com amigas minhas que trabalham nesse lance de auxiliar na emissão do visto, não tem nada a ver, não tem nenhuma regra, algo específico que no final do mês eles negam mais vistos porque já fizeram a cota de vistos aprovados do mês, ou vai no primeiro dia do mês que vai dar certo. Não é muito isso, é mais do tanto que você consegue comprovar a sua estabilidade financeira, principalmente, e a sua ligação com o país. Você tem que, pensa que assim, você tem que falar pro cara que você não tá nem um pouco afim de ficar ilegal nos Estados Unidos e que você realmente tem tudo aqui no Brasil e só quer lá, sei lá, dar um oi pro Mickey ou dar um rolê na Califórnia ou se encantar com Nova York e voltar. Então isso que é o mais importante pra você ter em mente. Antes de você tirar o visto, sério, você pensa, eu tenho coisas suficientes que me prendam aqui, eu estudo, eu trabalho, eu, sei lá, tenho alguma casa no meu nome, ou um carro, ou alguma coisa, qualquer coisa, uma empresa, enfim, tenho ações de alguma forma, tenho uma grana legal na poupança, porque se você for, sem muito dessas coisas que comprovam, vai ser um pouco mais difícil, vai ficar um pouco mais complicado de emitirem um visto pra você. Mas aí, como que você faz, né? Eu entrei em contato com uma agência pra me ajudar, pra ter o auxílio do despachante e tal, porque eu sou meio perdida nessas coisas, mas a maioria das pessoas fazem online mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição também do site que você entra e preenche uma série de dados, uma série de campos, assim, com nome, nome dos pais, endereço, vários dados comuns de qualquer tipo de formulário, mas também coisas do tipo, se você já entrou nos Estados Unidos, se você já teve algum visto negado, se você, sei lá, é um homem-bomba, e várias perguntas que você fica tipo, não, mas isso é necessário eles perguntarem, então são, sei lá, umas 8 páginas de formulário que você tem que preencher no site, e aí você, depois de preencher tudo certinho e ter certeza que aquilo lá é realmente os dados que são verdadeiros, aquilo ali, você dá um submit, envia esses dados e programa a sua entrevista e o seu horário no CASV. Aqui em São Paulo, eu sei que no Rio e em algumas outras capitais você consegue resolver isso tudo em um dia, mas aqui em São Paulo ainda precisa de 2 dias para resolver o lance do visto. No primeiro dia você vai até o CASV, que eu fui aqui, fica na Vila Mariana, também deixo as coisinhas certinho aqui embaixo pra vocês, vou fazer um post no blog certinho falando como foi e deixando o endereço e dando algumas dicas de cada lugar. Você também vai receber um DS por e-mail, depois de eles perceberem que você efetuou o pagamento, e esse DS é muito importante, é meio que o documento que está comprovando que você está tentando tirar aquele visto, ele vai informar qual é o tipo de visto que você quer tirar, vai ter todos os seus dados ali, um código de barra muito importante, então tanto no CASV quanto no consulado você tem que levar esse DS impresso e o seu passaporte. Você tem que ter passaporte, obviamente, para tirar o visto, e ele tem que estar pelo menos 6 meses antes de expirar. O meu passaporte está 1 ano, ele expira no ano que vem, então consegui tirar ele de boa ainda com esse passaporte. Caso o seu passaporte, sei lá, expire daqui a 4 meses, você vai ter que fazer um passaporte novo antes de tentar tirar o visto, porque senão eles acabam recusando isso daí, então é bom ficar ligado. E aí depois que você marcou a sua entrevista e o CASV, porque o CASV você faz um dia, a entrevista faz em outro, arruma todos os documentos possíveis. Quando eu falo de documentos é muita coisa, eu levei muita coisa, não me pediram nada, depois eu posso falar mais sobre como foi a entrevista, mas leva bastante coisa assim, do tipo passaportes antigos, se você tem um passaporte, já teve um passaporte roubado, tem que levar o BO do passaporte. Se o seu irmão tem um visto americano, o seu primo, alguém mais próximo de você, é legal levar o passaporte dessa pessoa também. E tudo isso que é relacionado a passaportes, vistos e entradas de familiares e suas nos Estados Unidos. Fora isso, depois de separar todos esses passaportes, essas coisinhas, e já ter o DS e tal, você tem que comprovar, ter muitos documentos que comprovam a sua renda. Eu coloquei no formulário que a Bruna ia custear minha viagem, porque ela tem um salário fixo, eu como trabalho com internet, não é sempre que eu ganho a mesma coisa, não é sempre que eu tenho como comprovar o quanto que eu ganho, então é um pouco mais complicado, principalmente para essas coisas burocráticas. Então eu coloquei logo que ela que vai pagar a viagem. Então, Bruna, né,
já pode me dar uma viagem de presente. E aí eu tive que levar, tipo, a carteira de trabalho dela, folha de pagamento dela, nossa, mil coisas, o nosso documento do carro, o documento do carro da minha mãe, a casa da minha mãe que tá no meu nome e no nome do meu irmão, todos os bens que a gente tinha, extratos bancários, meu extrato bancário da Bruna, enfim, reuni tudo isso que comprovasse, tipo, cara, eu não quero sair do Brasil, eu quero ficar aqui, mas eu quero dar um rolê lá, tudo bem? Então todas essas coisinhas eu anexei junto, depois vou deixar todas as listas de documentos que eu acabei separando dentro de uma pasta e levei pra São Paulo. E aí, chegando aqui, essa semana, na quarta-feira, eu tive a entrevista no Casvi. Na verdade não é uma entrevista, é só você chegar lá. Eu tinha um horário marcado às 5h30 da tarde, eu cheguei às 5h10, eu saí às 5h15, foi muito rápido, não tinha ninguém na fila, não tinha ninguém mesmo. E aí eu cheguei lá, apresentei meu passaporte, apresentei o DS, ela usou lá os códigos de barras, tanto do passaporte quanto do DS, cadastrei as minhas digitais, então eles pedem que você cadastre todas as digitais, tirei uma foto, que será a foto do seu visto, caso o seu visto seja aprovado, e pronto. Acabou. O caso foi ali na Vila Mariana, demorou um tempinho até chegar lá, demorou mais o trajeto do que o rolê todo ali em si, foi bem tranquilo, e é só isso mesmo que você vai ter que fazer. E aí, no outro dia, costuma ser assim, caso num dia, consulado no outro, logo no próximo. E aí, no outro dia, de manhã cedo, então na quarta-feira eu fiz o caso, e na quinta-feira, primeiro horário, 7h40 da manhã, eu fui no consulado. Na verdade, eu cheguei, tipo, 7 horas, porque eu queria realmente, né, que desse certo. Então eu te aconselho a chegar pelo menos meia hora antes pra você, sabe, nunca sabe quando vai pegar trânsito, principalmente falando de São Paulo. Então tenta chegar o mais cedo possível, assim, uma meia hora tá show. E aí eu tive que deixar o meu celular no guarda-volume, não levei fone de ouvido, tudo que é fone de ouvido, pendrive, celulares, claro, alicates e facas e coisas assim, nada dessas coisas eletrônicas ou cortantes pode entrar no consulado. Então sempre tem vários guarda-volumes nos estacionamentos da rua mesmo do consulado. Eles vão cobrar muito caro, eu tive que pagar R$20 pra deixar meu celular lá por uma horinha num guarda-volume, mas tudo bem. E aí eu entrei só com a minha sacolinha cheia de documentos e levei um livro pra eu ficar matando um tempo enquanto eu esperava, até porque eu sabia que ia demorar. E aí você entra no consulado e vão te passando por várias filas, assim, você vai numa fila, daí a moça te passa pra outra, em cada uma dessas filas você vai apresentando o passaporte, eles vão ticando e passando nos códigos de barra. Então fica esperto, não se atrapalha inteiro, sempre tem o DS e o passaporte em mãos, é isso que eles vão querer, não é nada de todos os seus documentos que você reuniu. Esses documentos eles vão servir somente se o cônsul te perguntar, se o cônsul quiser alguma comprovação daquilo que você tá falando, caso contrário você não vai mostrar nada. Então antes que você, tipo, sei lá, ganhe um xingão de cônsul, porque às vezes eles estão no mau dia, é legal que você leve só o seu passaporte e a folhinha do DS que você já usou no Casvi, que usou pra entrar no consulado, e aquela folhinha é a folhinha importante da sua vida, não perca. Então aí, depois de todas essas filas e tudo mais, eu cheguei na frente do cônsul que ia me entrevistar e só dei meu passaporte. O DS eles falaram que poderia deixar na bolsa, então só entreguei meu passaporte e ele automaticamente viu tudo aquilo que eu preenchi online e ia me perguntando algumas coisas pra ver se as informações que eu falava batia. E falando um pouco da minha entrevista, foi basicamente assim: eu cheguei, dei bom dia, apresentei meu passaporte, ele perguntou pra onde você vai? Eu falei Orlando, porque, né, todo mundo falou Orlando, eu acho que é a coisa mais fácil, porque, tipo, se você ainda não tem voos que comprove, se você ainda não comprou hotel e coisa do tipo, até porque não faça isso, primeiro tente tirar o visto, coloque em um lugar bem comum, bem turístico, não vai falar que você vai pra cidade X em Wisconsin, que é um estado, tipo, nada turístico, que ele vai ficar meio, tá, por que você vai pra lá? Então sempre fale de coisas, lugares mesmo onde você vai querer visitar, como, sei lá, Califórnia, Las Vegas, Nova York, Orlando, enfim. E eu falei Orlando, e falei por 12 dias, que era basicamente o que eu tinha colocado naquele formulário. Então tem que lembrar muito daquilo que você falou no formulário, que você
imprimiu e tá levando com você pra bater certinho quando ele te perguntar o que ele tá vendo no computador dele, bater com aquilo que você tá falando. E aí ele me perguntou o que eu queria fazer lá, se eu já tinha ido pra fora do país. Aí eu logo soltei que eu já tinha sido au pair, falei, vou falar porque, tipo, pra ele não achar que eu tô querendo esconder essa informação, né? Eu falei, sim, fui au pair e tal. A partir do momento que eu falei que eu fui au pair, ele começou a fazer entrevista em inglês. Então, se você não se sente confortável, se você já foi au pair e não se sente confortável, então entrevista em inglês, sei lá, se prepara, porque provavelmente eu vou falar com você em inglês depois que você dizer e falar dessa informação. E aí ele começou a falar comigo muito de boa em inglês, perguntou onde que eu tinha morado e com quem eu morava no Brasil. Eu falei, eu moro com a Bruna, minha esposa, e ele perguntou, ela vai viajar com você? Eu falei, vai. Com o que ela trabalha? Daí eu falei o que ela trabalhava, o que você trabalha? Eu falei um pouco também. Mas tipo assim, tudo sempre respondendo exatamente o que ele queria, não fiquei contando longas histórias, tipo, moça, porque a gente quer ir lá pra fazer a nossa primeira viagem de novo, onde a gente se conheceu, eu não falei nada disso. Ele me perguntava uma coisa, eu falava sim, não, explicava em uma frase, e eu acho que é isso que é preciso, você tem que estar certa daquilo que você tá falando, as informações têm que estar, tipo, na ponta da sua língua, tá? Mesmo que foi em inglês, eu, tipo, consegui fazer muito rápido, por mais que eu tava nervosa, foi fluindo e teve uma palavra que eu não lembrava em inglês, eu falei, puta, não lembro dessa palavra em inglês, dele, não, pode falar em português. Ainda ele foi querido. Ele não pediu nenhum dos documentos que eu juntei, nada, ele não pediu nada, só o meu passaporte, então fica ligado, você vai juntar todos os documentos, é muito provável que eles não vão pedir nada, mas você vai ter que ter aquilo ali tudo reunido, caso ele precise que você comprove alguma coisa. Depois de uns 4 minutos ele falou que o meu visto foi aprovado, meu passaporte ficou lá e eles vão me mandar na minha casa lá em Blumenau, porque eu solicitei isso na hora que eu preenchi o formulário, em 10 dias, em até 10 dias, o meu passaporte com o meu visto de turista. O visto de turista, pra quem não sabe, ele tem a validade de 10 anos, mas não que você possa ficar 10 anos nos Estados Unidos, não. Você tem a permanência máxima de 6 meses, mas essa permanência, quem vai dizer quanto tempo você vai ficar cada vez que você entrar no país, é o cara da imigração quando você desembarcar. Então eu e a Bruna queremos ir pra Califórnia, a gente provavelmente vai ficar, sei lá, 20 dias. Eu vou chegar pra ele e vou falar, eu vou voltar a tal dia, vou mostrar meu voo e tal, isso quando eu já estiver lá em Los Angeles, por exemplo. E se ele for com a minha cara, ele vai provavelmente me dar ali, 6 meses, tudo bem, ela pode ficar até 6 meses, ou então, 30 dias, ou então exatamente os 20 dias que eu vou ficar na minha viagem. Então, quem vai dizer quanto tempo você permanece no país é o cara da imigração, mas o seu visto tem validade de 10 anos, então você pode ir e voltar durante 10 anos. Acho que era isso, era só mais pra contar mesmo a minha experiência, como foi no consulado. Digo pra vocês ficarem tranquilos, pra realmente pensarem em tudo aquilo que vocês podem colocar ali naquele formulário e levar de documentos que comprovem que você queira ficar no Brasil mesmo, que você tem uma ligação forte aqui e não tá pensando em ficar ilegal em outros países por aí. E eu acho que é isso, é manter a calma, vai dar tudo certo, leva um livro, leva uma revista, vai lendo, finge que você não tá nem aí ali pro que tá rolando e fica tranquila ou tranquilo que vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo pra mim como foi a tua experiência no consulado, se você já fez visto de turista ou se você tá com alguma dúvida aí em relação a visto. Não esquece que também eu coloquei um link aqui na descrição sobre como foi a minha entrevista no consulado, os documentos que eu levei e tudo mais. Se você tiver mais alguma dúvida, vai estar tudo aqui embaixo. Amanhã tem vídeo novo no canal, julho tem vídeo novo todos os dias. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!